Gostaria que os irmãos abrissem comigo livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de falar da minha alegria de estar aqui com os irmãos. A pastora Ednei e alguns membros dessa igreja já estiveram com a gente ali em Pádua. São pessoas muito queridas nossas e toda essa igreja. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Depois dessa oração, meu coração ficou mais tranquilo, né? Eu não me lembro a última vez que eu entrei num templo do tamanho desse, pastor Ednei. Então foi importante receber essa oração da igreja, em nome de Jesus. A palavra é dele, né, irmãos? Lamentações 3, verso 22 e 26, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar. A Bíblia diz, irmãos, que existe tempo para todas as coisas. E a gente bem sabe disso, pela nossa própria experiência. Existe tempo de sorrir, existe tempo de chorar, tempo de plantar, de arrancar o que se plantou, e assim vai. Existem muitas contradições na vida. E Jeremias, ele quando escreve essa carta, quando ele escreve esse livro, o livro de Lamentações, o próprio nome já nos remete àquilo que ele vai dizer nesta carta. Existir não é tão simples, irmãos. E nós bem sabemos disso. Tem dias e tem fases na nossa vida que a gente acorda já cantando. A gente acorda feliz da vida, a gente acorda animado para viver o dia. Já tem outros dias que a gente está bem desanimado. A gente já não encontra tantas forças assim. E quando a coisa está um pouquinho mais pesada, a gente sente como se tivesse perdido a batalha antes de começar a guerra. Existem dias e dias. E a gente percebe que existir não tem nada a ver com o que acontece naqueles filmes de ação. Já viu onde o bandido, ele pode ter muita força. Ele pode ter muitas armas, ele pode estar com bombas e granadas e tudo mais. Mas no final das contas, o mocinho, que pode ter a minha altura, sai ileso. E a gente pensa, como que aquele monte de bala, como que pode 10 homens não conseguir vencer um homem? Eu assisto o filme comentando o filme, né? E aí eu penso, por que vai um de cada vez contra o mocinho? Por que não vai logo os 10 para vencer aquilo rápido? Mas é devagar. E no final a coisa tem que dar muito certa para o mocinho. Nem sempre, irmãos, na nossa vida é assim. Essas contradições, quando elas não são bem administradas, e é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado disso. Isso pode nos roubar a nossa esperança. E a falta de esperança, a desesperança, muitas vezes, gera em nós uma apatia que não pode ser a nossa marca. Porque nós temos um Deus que Ele é grande. Então nós precisamos tomar esse cuidado, irmãos, porque o nosso Deus, Ele é grande. Israel, nesse período, estava vivendo um momento muito terrível da sua história. Eles tinham se afastado dos propósitos de Deus por tantas vezes, irmãos. Por tantas vezes Deus levantou os profetas para advertir, para chamar para perto, mas eles não entenderam. E aí agora eles estão num momento muito complicado da sua vida. No capítulo 1 e no capítulo 2 desse livro, é um livro bem pequeno, mas muito rico nos seus ensinamentos. Nós vamos ver que o profeta está contemplando o seu presente. Ele começa a contemplar tudo de devastidão da nação. Ele começa a contemplar fatos que são reais. No capítulo 3, ele já vai falar um pouco a respeito da vida dele, a respeito do passado, das dores e tal. E de tanto ver o que estava acontecendo de ruim com o povo, de tanto olhar para a sua própria história, de tanto perceber angústias e dificuldades ao redor,
A gente vai ver lá no versículo 18, ele dizendo o que de fato estava acontecendo com ele. Ele diz assim: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Quem que está dizendo isso, irmãos? Um profeta de Deus. Um homem levantado por Deus com mão forte. Deus com a sua própria mão levanta esse homem para que esse homem profetize uma mensagem não agradável ao povo, mas era um homem de Deus, irmãos. E de tanto colocar na sua mente, na sua memória, rememorar o que existia de dificuldade e de aflição, ele termina dizendo: olha, já pereceu a minha força, a minha esperança se acabou. Ele estava vivendo tempos difíceis, estava cansado, estava se sentindo oprimido e estava vendo a nação sendo oprimida. E ele acorda sem esperança. A mensagem do livro de Lamentações não combina muito com as mensagens da nossa geração. Porque a nossa geração já se acostumou a arrumar o ambiente antes de escrever a legenda, não é assim? A gente escolhe qual filtro vai colocar na foto. Você abre a foto e diz assim: meu Deus, mas a Alessandra não é tão nova quanto está na foto do perfil, como assim? Aí alguém diz assim: nada, essa foto deve ser de quando ela tinha 20 anos. Alguém vai dizer assim: nada, essa foto é de semana passada. É porque ela apertou num botãozinho e arrancou todas as rugas, todos os pés de galinha. É de semana passada, mas não é minha. Jeremias aqui não arrumou o espaço. Jeremias aqui não colocou filtro. Jeremias disse assim: olha, gente, eu acordei sem esperança. Eu sou um homem de Deus, eu sou o profeta do Senhor, mas o ambiente, aquilo que os meus olhos estão vendo, aquilo que os meus ouvidos estão ouvindo, trouxe um desânimo para a minha alma, pereceu a minha esperança no Senhor. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, porque nós somos afetados por aquilo que a gente vê. Existem cenas que nós vemos que mexem com a gente, que podem tirar o nosso sono. Existem coisas que a gente ouve, irmãos, que mexem com a gente, positivamente e negativamente. Existem coisas que a gente ouve que nos animam, não é verdade? De repente eu estou só com R$500 no bolso para empreender um grande negócio. R$500. Preciso de 50 mil. Eu tenho 500. Eu compartilho com o pastor Dinei. Dependendo do que ele me fala e do quanto que ele se anima comigo, eu esqueço que é só 500. E eu saio com tanta fé, irmãos, que o negócio acaba dando certo. Porque eu estou passando por cima, ele me animou. E eu disse: gente, não dá não, mas olha, eu acho que agora dá. E daqui a pouco eu já nem vejo mais dificuldade. Agora o contrário também acontece, irmãos. Quanta gente não vem conversar com a gente e dizer assim: olha, eu passei uma infância toda ouvindo meu pai falar que eu era um estorvo. Eu passei a minha infância inteira ouvindo ele dizer que não ia dar certo, que eu não daria em nada, que eu só servi para atrapalhar, que os planos eram outros, mas eu vim e deu tudo errado. E aí alguém diz assim: eu passei a minha vida inteira acreditando que não daria certo. E quanta dor e quanta luta até chegar o momento que deu certo. Até amadurecer, até receber cura de Deus para isso. Quanta luta não aconteceu. Foi afetado por aquilo que ouviu. Nós também somos muito afetados, irmãos, pelas experiências que nós vivemos. A gente não precisa nem ir muito lá para o passado. Esses 2 últimos anos, quantas experiências. Quantas delas nos afetaram diretamente e quantas indiretamente. Nós somos afetados, irmãos, por aquilo que nós vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que experimentamos. E nós não temos um botãozinho como nós temos no celular para ajeitar coisa nenhuma. Não dá para a gente dizer assim: olha, tudo isso que eu ouvi de ruim, eu nunca mais vou pensar e nem lembrar. Eu vou deletar. E aquilo que é muito bom, eu aperto o botão e digo assim: isso aqui eu vou passar uma canetinha daquelas que reluz, para ficar muito à minha vista e eu nunca mais esquecer. Se nós não conseguimos fazer isso sozinhos,
E se é tão difícil para nós lidar com situações complicadas, nós precisamos aprender com o profeta Jeremias, que viveu tempos difíceis, mas que foi um homem vitorioso em Deus. Em algum momento da sua vida, ele diz assim: olha, pereceu a minha força, eu sei até quem Deus é, eu conheço a voz de Deus, Deus de fato me chamou, mas eu não tenho mais esperança. Mas ele coloca uma vírgula, e ele diz assim: eu não vou morrer desse jeito, eu não vou viver o céu só do céu lá em cima, eu vou viver o que Deus tem para mim de céu aqui embaixo. Porque a Bíblia diz que Deus veio, enviou Jesus para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. E isso não quer dizer que nós não teríamos problemas, irmãos. O pastor Ednei já disse aqui, o desafio é que esta semana vai surgir situações contrárias àquilo que nós gostaríamos. E de fato isso sempre acontece. Mas existe uma diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Israel estava gravemente ferido. Nabucodonosor entra. E é um fato, irmãos, não dá para maquiar isso. Jeremias, ele está vendo o seu povo sendo oprimido. Ele está vendo pessoas do seu convívio sendo levadas para o cativeiro. Ele está vendo crianças sendo tiradas das suas mães, do seu pai. Tudo isso é uma realidade que afetou Jeremias. Mas ele decide tomar uma posição, irmãos. E é uma posição que Deus nos convida a tomar. Apesar das dificuldades e apesar das durezas desta vida, ele diz assim: agora eu quero tomar uma decisão. E a decisão dele foi firme. E ele diz assim: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu não vou ficar na frente do espelho dizendo: isso não é verdade que você tem luta. Eu não vou para frente do espelho dizer assim: não, olha só, é mentira que o seu filho não está desse jeito. Não é isso. Não é pegar um diagnóstico de um médico e dizer assim: eu não vou crer nele. Não, ele diz assim: olha, eu vou trazer à minha memória aquilo que é verdade e que pode me dar esperança. Eu não vou desmentir a realidade, mas existe uma verdade que pode me dar esperança. E essa verdade vai ocupar a minha mente. Eu não posso apagar aquilo que não é agradável, mas eu posso trazer aquilo que é de Deus. O apóstolo Paulo, entendendo isso, ele disse assim: olha, uma coisa eu faço, irmãos. Paulo não disse que era Deus que fazia por ele. Claro que era na unção do Espírito Santo e no poder de Deus. Mas ele disse: olha, eu faço. Eu vou esquecer daquilo que fica para trás. E eu vou prosseguir para o alvo. Jeremias está dizendo a mesma coisa. Olha, está difícil, está assim. Mas eu vou trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. E ele traz para a memória dele, irmãos, a visão do próprio Deus. Porque quando nós olhamos para Deus, irmãos, pode estar tudo errado em volta, mas quando o nosso olhar está em Deus, a nossa visão das circunstâncias mudam. Mudam porque nós enxergamos um Deus que é misericordioso. Aí ele diz assim, em primeiro lugar: olha, as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Oh, que misericórdia é essa, irmãos? É como a gente em tempo de crise faz com as coisas que temos? Não. De repente, para uns e para outros, num momento de crise como esse, tem que pegar 1 quilo de carne e fazer durar 3 dias, não é verdade? E aí, se você quiser comer carne por 3 dias, você não vai comer tanto na segunda. Por quê? Porque é 1 quilo só. E tem 5 pessoas dentro de casa. Você imagina, 300 gramas por dia, 250. E come todo dia. Quase não come, mas come. Né? Jeremias está dizendo assim: não pensem que é assim com a misericórdia do Senhor. Ele não tem que economizar. Porque a misericórdia de ontem não precisa durar para hoje. Ele diz assim: quando você acorda, você não vê,
Você pode até não sentir por estar distraído, mas antes de você levantar da sua cama, Deus coloca sobre você um cobertor chamado misericórdia. Por isso que você vence a semana, por isso que você vence o dia, por isso que nós estamos aqui, irmãos. E o pastor leu no início do culto: ora, diga Israel, se não fosse o Senhor. Oh, irmãos, ora, diga. Cada um de nós que estamos aqui nesse templo adorando ao Senhor, o que seria de nós se não fosse o Senhor? O salmista disse: ai, há muito tempo nós teríamos perecido. Há muito tempo nós teríamos perecido. Deus não tem que economizar a sua misericórdia. Eu não preciso ficar preocupada de pensar: gente, Deus foi tão misericordioso comigo hoje, será que não foi demais hoje e vai faltar amanhã? Não, irmãos. Ele fala assim: as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada dia, elas são novas a cada manhã. Irmãos, isso é verdade. Irmãos, é verdade que muitas são as aflições dos justos, claro que é, mas é verdade que as misericórdias de Deus é sobre a nossa vida e Ele nos livra de todas. É de todas, irmãos. Não é de 90%. Não é de 99% das adversidades. O salmista disse assim: olha, muitas são as aflições, mas Deus as livra uma a uma. Se nós olharmos lá para trás, nós vamos ver quantas, irmãos, quantas a gente achou que não fosse vencer. E Deus nos deu graça. Deus renovou as nossas forças. Deus levantou um exército para vir a nosso favor. E Deus nos deu a vitória em Cristo Jesus. Ele continuará nos dando vitória, irmãos. Apesar das dificuldades do dia a dia. Deus é misericordioso. Deus é bom. E as misericórdias dele não têm fim. Segundo lugar, Deus é fiel. Ele diz assim: grande é a tua fidelidade. Deus não tem que economizar, irmãos, porque Ele é Deus. Deus é grande e a fidelidade de Deus não é uma simples característica de Deus, é própria inerente de Deus. A misericórdia de Deus, o escritor diz assim, a fidelidade de Deus, ela é tão grande que ele diz assim: ainda que nós formos infiéis, ainda que eu seja infiel e que você seja, a Bíblia diz assim: Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. A fidelidade de Deus, irmãos, fala de um caráter estável, de um caráter que não está aqui um pouquinho para cá e um pouquinho para lá, dependendo do que eu for. Não! A Bíblia diz: independente de quem você é, independente de como você se comporte, Deus é fiel porque Ele não vai negar a si mesmo. Deus é fiel. Haverá momentos, irmãos, na nossa vida que nós vamos ser confrontados entre aquilo que os nossos olhos estão vendo e entre aquilo que a gente sabe e tem conhecimento a respeito de Deus. E nessas horas, que Deus nos dê sabedoria para não sermos guiados pelas circunstâncias, por mais reais e piores que elas sejam, mas que nós possamos ser guiados pelas verdades absolutas a respeito de Deus. A destruição era real. A devastidão era real. Mas o profeta olha para Deus e ele diz assim: apesar disso tudo, bom é Deus para com Israel. Isaías diz assim: nenhum olho viu. Desde a antiguidade, irmãos. Não é de um tempinho para cá. Não é de 2 dias, não é do tempo. Não, irmãos. Desde a antiguidade. Nunca se ouviu. Nunca se viu. Nunca penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem para aqueles que esperam nele. Isso é palavra de Deus, irmãos. E isso precisa ser chacoalhado na nossa memória. Isso precisa nos animar.
porque nós fazemos parte de um povo que clama pelo nome do Deus que é o único verdadeiro. E o resto, irmãos, a Bíblia diz que é ídolo. Nem Deus é. Nem Deus falso é ídolo. Deus só existe, o nosso Deus. Terceiro lugar, Jeremias diz assim: vale a pena esperar e aguardar a salvação de Deus. Quando eu olho para Deus, as minhas dificuldades podem acontecer e estarem vivendo hoje, pode. Mas quando eu olho para Deus, eu vejo que vale a pena esperar em Deus. Versículo 24 e versículo 25. Diz assim, versículo 25. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é esperar e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é esperar e aguardar. Aguardar como, irmão? Lamuriano? Reclamando? Falando mal do marido para não sei quem? O marido reclamando da esposa para o outro lá? Não, bom, irmãos, bom. Ou coisa boa, irmãos. Bom é aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Enquanto ela não chega, irmãos, enquanto ela não chega, a gente aguarda com o coração tranquilo, porque a nossa vida não está depositada na mão de uma coisa qualquer. Não, a nossa vida está depositada na mão de Deus. Então é bom esperar nele. O salmista diz assim: nele se alegra o meu coração. Aí ele fala assim: não é porque as coisas estão indo 100% bem, não. Nele se alegra o meu coração, porquanto a minha alma espera nele. A gente tem um Deus para quem a gente espera. A gente não está solto no mundo. A gente não está desesperado porque não vai ter jeito. A gente não está desesperado porque a nossa esperança, irmãos, não está em alguma coisa que hoje existe e amanhã não. De repente você espera um monte de coisa de um governo. E de repente aquele monte de coisa toda não acontece. Acontece só uma parte, né? Mas a nossa esperança, irmãos, está em quem? Em Deus. E bom é esperar em Deus. E aguardar a salvação que vem dele em silêncio. Com confiança. Sabendo que ele não falha e não falhará. Quão importante, irmãos, é a gente cuidar daquilo que está na nossa mente. Quão importante. Daqui a pouquinho, daqui a poucos minutos, nós vamos estar participando da ceia do Senhor. É tão importante o que acontece aqui na nossa mente, que Jesus diz assim: quando vocês fizerem isso, cuidado com a sua mente. Não pense em qualquer coisa. Ou não pense em nada. Quando você pegar aquele pão, antes de você comer, Jesus disse assim: olha, faça isso em memória de mim. Traga a sua memória, antes que você coma o pão. Lembra de Isaías, quando ele disse assim: olha, verdadeiramente ele tomou sobre si as minhas dores. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Verdadeiramente o castigo que estava sobre mim, que me traz a paz, estava sobre ele. E nós, irmãos, enquanto o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e nós. Isaías diz assim: nós todos que estamos aqui nesta assembleia, nós éramos como ovelhas desgarradas, andando cada um para o seu próprio caminho, um caminho que não daria de forma alguma na eternidade com Deus. Aí ele diz assim: mas ele decidiu ser moído pelas minhas iniquidades, pelas suas pisaduras eu sou sarado. Irmãos, glória a Deus. Eu, antes de tomar aquele suco de uva que é símbolo do sangue de Cristo, eu penso: Jesus, o Senhor não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu seguro aquele cálice e eu venho na minha memória: o Senhor se esvaziou de si. O Senhor tomou uma forma de servo.
O Senhor foi obediente. Até que ponto? Oh, o Senhor foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por que que o Senhor fez isso? Isso vem na minha memória. O Senhor fez isso para que eu tivesse vida. O Senhor morreu a minha morte, e o Senhor agora me deu a sua vida. Oh, glória a Deus! Irmãos, existem dificuldades, mas existe um Deus que não poupou o Filho, irmãos. Já pensou isso? Vocês conhecem aquele ditado muito antigo? Eu não sei se cidade grande tem ditado muito antigo. Na minha tem, né? Tem um ditado antigo que fala assim: que o sujeito, ele dá o porco todo e faz questão do toicinho. Existe isso aqui? Essas coisas assim? Cidade grande é mais chique, né? Costuma ter uns ditados só mais modernos, né? Eu sou de Pado, então lá tem esse ditado antigão. Aí quem faz ditado pensou assim, está querendo dizer assim: Pastor Ednei até que é um homem bom, ele dá tudo, mas depois tem hora que por causa de uma coisinha assim, ó, ele economiza. Deu o porco todo, a melhor carne do porco, deu tudo, mas tirou o toicinho, que foi, toicinho, e também é demais, né? Dá tudo não, né? Paulo escreve assim aos Romanos: aquele, falando de Deus, que não poupou o seu melhor, aquele que não poupou o seu único filho, como também juntamente com ele não nos dará todas as coisas? Isso é para mim, isso é para você, irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo assim: Alessandra, preocupa não, Deus enviou Jesus por você. O apóstolo Paulo está dizendo: minha filha, vai preocupar com isso? Ele enviou Jesus. Você acha que juntamente com ele também não dará todas as coisas? Não nos dará os livramentos que precisamos? Não nos dará a resposta que nós buscamos? Não nos dará as curas que nós precisamos? Irmãos, precisamos de fato cuidar da nossa mente. Eu tenho um testemunho desse mês de novembro. Lá em Pádua, nós temos, no início da pandemia, primeiro mês de pandemia, eu sou líder de jovem lá, e a gente fez um projeto muito simples. O nome é até plagiado, né? Alguém já usou isso aí na internet, mas a gente é tão pequenininho que não tem problema plagiar não, né? O nome do projeto que eu copiei lá é Café com Bíblia. E a ideia é, todos os dias, 7 horas da manhã, a gente posta um devocional de 3 a 5 minutos. Nunca mais que 5, porque senão alguns mais preguiçosos não vão até o final. Imaginei esse projeto para uma pandemia de 3 meses, né? Eu na minha cabeça, 3 meses, todo mundo acabou isso, nunca mais usa máscara e fica tudo certo. Durou mais de 3 meses, né? Pouquinho mais de 3 meses, então o projeto está lá até hoje. A gente criou um grupo só para isso, só posto isso. Um devocional de 3 minutos a 5 com um hino. Ninguém fala no grupo, ninguém dá bom dia, ninguém dá boa tarde, ninguém nada. E um comerciante de Pádua, quando foi em março, foi detectado com um câncer muito raro. E uma funcionária dele, que é evangélica e que faz parte do grupo, ela virou para mim e falou assim: Alessandra, eu tenho mandado os devocionais, isso tem mais ou menos 2 meses. Eu tenho mandado os devocionais para o meu chefe, ele está muito fragilizado por conta da doença, ele já não levanta mais da cama, ele está muito acamado, ele é um homem novo, inclusive, mas está muito acamado. E ele está muito ligado nos devocionais. Quando, às vezes, eu esqueço de mandar, dá assim 7h30, ele já sabe que é 7 horas, ele me manda uma mensagem falando assim: não tem aquela mensagem, não? E ela vai lá e liga: então coloca ele no grupo. Coloquei. Irmãos, nunca a gente coloca mais do que isso. Nunca eu coloco um outro hino, nunca eu coloco uma outra mensagem, nunca nada, era só isso. Quando foi no sábado retrasado, eu abri o WhatsApp e alguém me mandou um videozinho de uma criança de uns 10 anos cantando uma música, um hino, no louvor a Deus. E veio ao meu coração assim: posta no grupo de devocional do Café com Bíblia. E eu relutei, e eu pensei assim: não, mas aquele grupo não pode ter muita coisa não, porque senão vão desistir. A ideia é realmente que eles escutem uma porção da palavra. Eu não mandei. 5 minutos depois, aquilo na minha mente: manda aquele grupo no devocional. Manda aquele hino no grupo devocional. E eu disse: quer saber de uma coisa? Eu nunca faço isso, vou fazer hoje. Entendi no meu espírito, irmãos, e não sabia, nem saberia se isso foi alguma coisa com propósito ou não, mas Deus, por misericórdia, houve um compartilhar a respeito disso. Coloquei lá. E a menina liga para mim
E ela diz assim: Alessandra, você postou hoje uma música no grupo, né? Eu falei: sim. Olha, o fulano está muito impactado por aquela música. Ele teve uma experiência incrível hoje com Deus na casa dele. E a gente vai marcar para você ir lá, porque ele quer ouvir uma palavra de Deus. E eu gostaria muito que fosse você. E tá bom, a gente foi sábado passado, né? Ele está muito malzinho, então não podia demorar muito. Quando eu chego lá, irmãos, uma das primeiras coisas que ele faz é abrir a boca, chorar e me contar o que aconteceu. Ele disse assim: você nunca manda no grupo de devocional uma outra coisa, né? Aí eu disse: nunca mando, para ficar uma coisa bem enxuta. Ele disse: pois é, sábado passado, um homem, irmãos, que ainda não tinha confessado Jesus como Senhor e Salvador. Aquele dia, Alessandra, naquele momento, eu estava vivendo um momento de pior angústia de março até hoje. Tão ruim que eu não sabia o que eu ia arrumar em cima daquela cama. E ele começou a me descrever como que ele estava, irmãos. Ele começou a me descrever chorando. Nessa hora, o celular dele apitou, porque era uma mensagem recebendo. E ele viu, e ele pensou: não vou ver mensagem nenhuma. Mas quando ele viu que era do Café com Bíblia, disse ele que pensou assim: um homem que tem contato com Bíblia há um mês e pouco. Ele pensou assim: vai que isso que está postando agora é para mim. Olha só, irmãos. É Deus movendo, não é não? É uma criança cantando um hino. A gente pensa, é só um hino. Não é não, irmãos. É Deus falando. Disse ele que apertou ali. Quando ele apertou, irmãos, no pior momento da angústia dele, de março até hoje, ele disse: aquele foi o meu pior momento. Foi a pior meia hora da existência dele. Uma criança de 10 anos diz para ele assim: tá chorando por quê? Disse ele que arrepiou todo. Ele estava chorando. Só Deus sabe, irmãos. Eu sabia? Ninguém sabia. Aí a criança está lá: tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você. Ele parou de chorar. Ele disse assim: meu Deus, eu estou chorando mesmo. A palavra de Deus começou a entrar na mente. A criança continuou cantando. Se você tem um Deus que cuida de você, disse: eu tenho um Deus agora. E a minha criança continuou: ele sabe de tudo que você está passando. E ele ouviu aquilo e disse: ele sabe, então está melhorando. Está melhorando. Aí a criança diz assim: e mandou te falar que ele está cuidando. Aí o hino continuou: lembra de tudo que você viveu? Lembra de todos os momentos? Lembra de todos os livramentos? Nem era para você estar aqui. Disse ele que começou a arrepiar. E aí começou a chorar então de alegria. E ele teve a primeira experiência forte e pessoal com Deus. E ele disse: Alessandra, a minha angústia saiu na mesma hora. Irmãos, ele teve uma cura emocional na hora, por causa de uma mudança do que estava na mente dele. Na mente dele estava doença, estava dor, estava angústia, estava realidade, estava tudo que é real. E era real, de fato era. Não era imaginação, estava ruim de verdade. Mas havia uma verdade que precisava prevalecer. E de repente Deus vira para aquele homem e fala assim diretamente, usando uma criança de 10 anos: você está chorando por quê? Você tem um Deus, rapaz. Não era nem para você estar aqui. Você está aqui porque ele falou assim: esse aí é meu. Aí quando ele contou aquilo, eu meio sem graça, que eu não sei muito bem entrar nessa coisa, e muito tímida, eu falei: opa, que eu acho que agora é a hora de eu falar um negocinho para ele, né? Aí eu li um versículo, falei 3 minutos só para ele, não acredito que passou mais de 3 de jeito nenhum. Fechei a boca e pensei assim: eu não levo jeito para fazer apelo. Falei: meu Deus, precisava fazer um apelo, né? Depois de ter falado 3 minutos. Eu acho que Deus viu que eu não levo jeito, virou para a menina que era funcionária dele, ela virou para ele e falou assim: e tem uma coisa, a Bíblia diz que com os lábios se confessar que papapá, que Jesus é o Senhor, tal. Leu um versículo para ele, falou de cor. E teve coragem de dizer para ele assim: se você quiser confessar Jesus como seu Senhor e Salvador com seus lábios, você é salvo. Irmãos, aquele homem chorando virou e falou assim: mas o que eu
mais quero na minha vida. Eu disse, oh Jesus, ele entendeu que não precisa ficar chorando, porque tem um Deus que cuida. Irmãos, tem um Deus que cuida apesar de qualquer pesar, apesar de qualquer notícia que a gente recebe, apesar de todo tipo de dor que a gente pode estar sentindo no físico, na alma. Oh, irmãos, Deus cuida de nós, Deus cuida de vocês, Deus cuida de mim e jamais se esqueceu de nós. Ele sabe de tudo que a gente está passando, Ele sabe de tudo, irmãos. E esse Deus nos desafia nesta noite a tomarmos uma decisão de trazer a nossa memória, de encharcar a nossa memória, de encher, até que não caiba mais nada aqui dentro, senão as verdades do próprio Deus. Nós temos um Deus que é misericordioso e bom. Nós temos um Deus que é fiel. Nós temos um Deus no qual vale a pena nós esperarmos nele. Que Deus encontre no seu coração disposição madura, irmãos, para seguirmos crendo e confiando e esperando nesse Deus que nos deu tantas vitórias e ainda nos dará, para a glória do nome dEle e para a nossa alegria, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos e que o Espírito do Senhor, ainda esta noite, fale muito melhor aos corações dos irmãos, para a glória do nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.